Olá pessoal, meu nome é Claudenir, eu trabalho na Daruma Automação, sou gerente de integração e desenvolvimento, a gente cuida da área de suporte para desenvolvedor e da construção de drives e DLLs para os desenvolvedores, para toda a linha de produto da Daruma Automação, seja fiscal, não fiscal, modem, enfim, client, temos toda uma equipe para suportar isso. E esse é o nosso segundo vídeo, é o vídeo número 2 desse canal aí que a gente chamou de Channel 9 Daruma, né, do canal 9 Daruma, onde o objetivo dos vídeos são vídeos curtos, informais, falando um pouquinho sobre o que a gente tem para oferecer para os desenvolvedores, ok? No primeiro vídeo, nós entrevistamos aqui a Débora, que ela é uma das agentes aí do nosso suporte técnico, uma das analistas de suporte técnico nosso, onde ela tem uma experiência muito boa na questão de homologação de PAF, e PAF é um tema que está chamando muita atenção dos desenvolvedores hoje. E o objetivo do vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão do PAF. O que a Daruma tem feito para auxiliar as software houses a homologarem PAF com a FS 700 da Daruma, ok? Só relembrando um pouquinho, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre as características técnicas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, o que nós montamos para poder auxiliar as software houses na homologação de PAF com a impressora Daruma. Relembrando que o nosso portal é www.desenvolvedoresdaruma.com.br, fácil de gravar, né? desenvolvedoresdaruma.com.br, esse é o portal que a gente tem para a comunidade. O site institucional da empresa Daruma Urmit é www.daruma.com.br, então vocês podem também entrar lá para conhecer um pouquinho sobre o produto. E a comunidade técnica, né, a comunidade Daruma Developers Community, pode entrar nesse portal, que é o desenvolvedoresdaruma.com.br, para poder acessar news, drivers, papers, STKs, exemplos, fonte, onde você vai poder baixar uma série de informações, não só sobre o PAF, sobre o ECF em si, mas sobre a nossa linha de mini impressoras, que foi homologada pela Microsoft, sobre a nossa linha de modems, nossa linha de totem, quiosques, scanners. É um portal, nós somos o único fabricante no Brasil que tem um portal desenhado, escrito, preparado, construído só para os desenvolvedores, só para integradores e desenvolvedores, né? Por isso que a nossa área dentro da Daruma é integração e desenvolvimento. Para falar um pouquinho sobre a estrutura e sobre o que nós preparamos aí para a Software House na questão do PAF, nada melhor do que eu chamar aqui a Agatha, por favor, Agatha, está conosco desde 2007, não é isso, Agatha? 2007. Desde quando nós transferimos a equipe de Curitiba para São Paulo, né, você foi uma das primeiras integrantes da nossa equipe. Aí nós saímos da Avenida Paulista, estamos aqui em São José dos Campos hoje, certo? E você também continua conosco aqui, junto com a Ana Paula, junto com a Débora, e com o Alexandre Vicente, com o Felipe e o Cassiano, que é a nossa equipe aí que está no telefone, no Skype e nos e-mails, né, dando todo o suporte aí para as software houses. Bom, nada melhor então do que conversar com a Agatha, que tem ido a campo atender vários desenvolvedores que estão homologando a questão de PAF. A Agatha esteve no Rio Grande do Sul, numa rede de lojas chamada Tumeleiro, não é isso, Agatha? Fazendo uma pré-avaliação sobre o que era necessário mexer no software para poder homologar PAF, e tem ido em outras software houses também em campo para poder auxiliar nisso. Uma pergunta que eu tenho, Agatha, e que seria interessante as software houses saberem disso, é assim, qual é o maior vilão ou a maior dificuldade que você percebe, seja por telefone, numa conversa informal, que as software houses têm quando vai homologar o PAF? Então, quando eles vão homologar, geralmente a maior dificuldade é o roteiro. Por quê? Porque eles não seguem o roteiro atual. Eles não ligam antes para o homologador para eles saberem qual é o roteiro. Então, eles vão fazer todo o teste em um roteiro e chega lá, já está o roteiro atualizado. Então, essa é a maior dificuldade. 90% dos casos é nesse item. Ah, entendi. Então, ou seja, então ele, pelo que eu estou entendendo então, é assim, então ele prepara o software dele em um roteiro que não é o que ele vai ser homologado. Isso. No roteiro, por exemplo, hoje tem o roteiro 1.5. Certo. Só que ele fez no 1.4, ele chegou lá para homologar no 1.5. Ele fez tudo entendi. no 1.4. E como é que a gente resolve isso? Como é que resolve? Ele vai ter que seguir o que tem no roteiro 1.5. Então é sempre o roteiro mais atual? É sempre o mais atual. Entendi. O interessante é ele ligar antes de ir lá para o homologador, para ele saber qual que é o roteiro que realmente ele vai homologar. Boa, então essa é uma dica importantíssima. Então antes de homologar, na verdade antes até de começar a preparar o software, né? Exato. Não é isso? Ele liga e fala, ó, eu sou uma software house, eu quero homologar com a impressora Daruma, por favor, claro, lógico, né? Claro. E qual é o roteiro que eu vou ser certificado? Aí o homologador diz, é 1.5, é 1.4, certo? Isso.
E aí ele baixa esse roteiro e segue. Entendi. É uma ótima dica, porque imagina, né? Tem todo um trabalho de portar o software, preparar o software, codificar, usa o nosso suporte técnico que está aqui para isso, para poder ajudar. Ou seja, investe um tempo, chega lá e o roteiro é outro, né? E não é culpa do homologador, na verdade a software house tem que ligar para saber qual é o roteiro mais atual, né? Isso. Ok, beleza. E uma outra dúvida, embora no vídeo número 1, a gente falou um pouquinho sobre os benefícios que a Daruma tem para ajudar aí as software houses no PAF. Na questão de infraestrutura, de impressoras, o que a gente tem para oferecer para a software house? O que você tem, você como analista de suporte, de integração e desenvolvimento para desenvolvedor da Daruma Urmit? É um cargo grande, né? Okay? O que você tem oferecido para software houses? Então, hoje, quando a software house ela vai homologar, geralmente o desenvolvedor ele tem impressora. Quando ele não tem, a gente indica o DDX5, que é um programa de impressora para desenvolvedor, onde ele adquire impressora a um custo subsidiado, exclusivo para desenvolvedor, e aí ele pode fazer todo o teste na impressora dele. Caso ele não tenha, ele pode até pedir impressora para a gente, que a gente tem um buffer aí rodando no Brasil inteiro, para que a gente possa emprestar uma para ele. Além de ter também uma impressora com cada homologador. Cada homologador tem uma impressorinha da Daruma lá também. Legal. Então, se ele não tem impressora para fazer homologação, ele pode pegar uma emprestada dentro de uma fila, né? Tem uma fila que vocês gerenciam isso, né? Isso. E aí, na hora de homologar, já tem uma impressora lá que o homologador já recebeu em doação uma impressora para homologar, né? Isso. Legal. Quanto ao programa que a Agatha citou muito bem aqui, e nos lembrou, inclusive, o nome, que é o DDX5. Esse DDX5, pessoal, é o Daruma Developer Experience. A gente gosta muito das siglas em inglês, né? Certo? E aí, essa é a experiência do desenvolvedor Daruma. Que experiência é essa? É o seguinte, conforme a Agatha disse, você adquire uma impressora a preço de custo mesmo, a Daruma abre mão da margem de lucro, da margem de contribuição, vai no preço de custo, divide em 6 vezes, hoje está em torno de 6 vezes de R$ 187,00, e aí quando você indicar 5 clientes da Daruma para usar a impressora Daruma através da nossa área comercial, a Daruma dá para você o dinheiro de volta, que você comprou a impressorinha. Então a impressora no final sai de graça. Ok? Isso é interessante, né? Porque muita software house liga e fala assim, mas vocês têm que dar a impressora para mim, né? Eu também acho que a gente tem que dar a impressora para a software house sim, afinal de contas vocês são os maiores agentes aí que fazem a roda da automação girar. Não é o fabricante, não é a revenda, não é o distribuidor, é o cliente final e a software house, porque afinal de contas quem orquestra o ponto de venda é o software. Essa é uma visão que a gente tem aqui muito clara. Mas não dá para doar, né? Porque são 3.500 software houses, imagina, a gente fecha as portas se a gente for doar 3.500 máquinas, né? Então, a parceria que a gente tem você investe um pouquinho, nós investimos um pouquinho, né? Então, a Daruma, ela investe, ela te vende em 6 vezes de R$ 187,00, a preço de custo. Subsidia um pedaço disso. Quando você indicar 5 clientes, ela pega o dinheiro que você comprou a máquina e te dá de volta esse dinheiro. Então, você aposta, nós apostamos e no final sai 0 a 0 para todo mundo, né? Isso é parceria, né? Okay? É isso aí que a gente faz. Legal, Agatha. O que mais? Conta um pouquinho para mim sobre o que mais que nós temos para ajudar os desenvolvedores a homologarem PAF com a impressora Daruma. Isso é legal. Hoje a Daruma ela tem um zipão lá no site, que é o nosso pacote do PAF. Aí o nosso pacote do PAF, o que ele tem? Ele tem lá um STK que explica como faz a assinatura digital na impressora, que inicialmente era um monstro para o desenvolvedor. Só que seguindo o nosso STK, olhando ali do jeito que está, ele vê que não é esse monstro que ele pensa, que legal. É muito simples. É só ele carregar a chave na impressora e pedir para assinar o arquivo, pronto. E além do STK de assinatura digital, nós temos também uma lista de função. A lista de função, ela serve ali para o menu fiscal, onde eu tenho a função que eu vou usar no menu fiscal. Por exemplo, eu tenho a leitura da memória fiscal. Aí a gente colocou a opção da leitura da memória fiscal e a função correspondente. Então, além dos registros também do R01 até o R07. E temos também, deixa eu ver outro pacote que nós temos ali dentro, os exemplos de arquivos. Cada arquivo gerado, nós temos um exemplo ali que uma software house doou pra gente, que serve como exemplo. Por exemplo, o desenvolvedor ele quer ver como é que ele vai fazer a tabela de produto. Como é que é o arquivo de tabela de produto. Que é um requisito do PAF, né? Que é um requisito do PAF. Aí tem ali um exemplo de um arquivo de tabela de produto para ele seguir. Muito legal. Aí nós temos também um exemplo feito em C#, com todas as funções da Daruma do PAF, que ajuda o desenvolvedor, inclusive com um código-fonte, para ele comparar e ver como é que funciona. Muito bom.
E é isso daí que nós temos. Legal. E esse exemplo, eu sou testemunha do uso desse fonte em C# que o pessoal do suporte para desenvolvedor preparou, porque nos fóruns que a gente faz com a ADN Automação no Brasil inteiro, nós usamos esse exemplo para demonstrar, né? Isso, o uso aí da Daruma Framework DLL, da impressora da DLL da Daruma, aonde tem todas as questões de assinatura, criptografia de número de série, criptografia de GT, MD5, RSA, não é isso? Isso. Ou seja, tem todas essas funções lá. Então dá para o desenvolvedor brincar bastante e ver como é que isso funciona, né? Legal. Tá ótimo, então a gente encerra aqui esse segundo vídeo, dando mais essas dicas aí do que a Daruma tem feito junto com a equipe de integração e desenvolvimento, qual a Agatha e eu fazemos parte dela, para que vocês, Software House, possam homologar PAF com a impressora Daruma e continuarem a ofertar o seu software no mercado de automação. Valeu, pessoal, obrigado.